Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Aqueles que estão chegando pela primeira vez na casa, que se sintam acolhidos, que se sintam em casa. E agora vamos procurar esvaziar as nossas mentes, elevar os nossos pensamentos e mentalizar o nosso Mestre Jesus. Cada um mentalizando ele da forma que acredita que ele seja. Jesus nos disse que quando um ou mais, dois ou mais estivesse reunido, ali ele estaria. Quando dois ou mais estivesse reunido num só pensamento, num só objetivo. Porque se estivermos reunidos fisicamente, mas com objetivos diferentes, não estamos unidos espiritualmente. Então, nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Divino Mestre, rogando a Ele que nos envolva a todos de ambos os planos aqui presentes. E que cada um, Senhor, que aqui se encontra, possam também encontrar aquilo que vieram buscar. Somos todos, Senhor, eternos necessitados. Por isso, rogo a Ti, neste momento, que derrame sobre as bênçãos de cada um as suas bênçãos. Tu conheces cada um, Senhor. Conhece as suas necessidades, os seus desejos inconfessáveis. Conhece as suas angústias, as suas tristezas. Por isso, nesse momento, pedimos a Ti, Senhor, que alivie o coração de cada um. Que cada um possa sentir a Sua presença e a paz que traz contigo. Que cada um pode ser abastecido de Ti. Que cada um, Senhor, possa impregnar-se da Sua energia benéfica e salutar. Divino Mestre, queremos agradecer-te a Ti por todos os bens que nos destes, pela oportunidade de conhecer um pouquinho do Seu Evangelho. Rogamos a Ti que fortaleça a nossa fé, que fortaleça o nosso propósito, Senhor, de realizar a nossa reforma íntima, nos tornando cada dia melhor. Esteja sempre conosco, Senhor Jesus, em todos os momentos, nos fáceis e nos difíceis. Sabemos, Senhor, que somos imperfeitos, mas se cairmos, que seja em Seus braços. Muito obrigado, Divino Mestre, fazei do coração de cada um aqui presente a sua morada, hoje e todos os dias de nossas vidas. Que assim seja. Bom, hoje nós vamos falar do capítulo 17, os 3 primeiros itens, que são interligados entre si, que são as características da perfeição, ou atributos da perfeição, ou as qualidades da perfeição. Então, as características da perfeição, o homem de bem e os bons espíritas. Como vocês perceberam, hoje nós iremos falar só de pessoas de bem. Então nós iremos falar de teoria.
porque na verdade nós não conhecemos o homem de bem da forma que Jesus nos escreve. O homem de bem que nós acreditamos que seja, está muito difícil, está muito distante do homem de bem que Jesus espera de nós. Disse Jesus: amai vossos inimigos, fazei bem os que vos odeiam, orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos, os cobradores de impostos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazer isso mais do que os outros? Não fazem isso também os pagãos? Que são aqueles que acreditam em vários deuses. Sois, pois, vós outros, perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Esse texto é narrado por Mateus no capítulo 5, versículo 44 a 47. Kardec nos informa que só Deus possui a perfeição absoluta em todas as coisas. Sede vós perfeito, como Pai Celestial é perfeito. Esta frase é uma parábola. E como nós já explicamos aqui várias vezes, parábola é uma forma simbólica, alegórica, fictícia de explicar alguma coisa. Porque essa frase, tomada ao pé da letra, presumiria a possibilidade de atingirmos a perfeição absoluta. Se fosse dado a nós conquistar a perfeição absoluta, como Deus nosso Pai, nos tornaríamos igual a Ele. E isso é impossível. Quando estudamos esta parábola, devemos entender que a parábola está se referindo à perfeição relativa, que é a única possível para a humanidade. Perfeição relativa consiste em amar o próximo da mesma forma que nos amamos, fazer ao outro tudo o que gostaríamos que nos fizesse, desejar e fazer o bem aos nossos inimigos e aos que nos odeiam, e orarmos pelos que nos perseguem. Mostra Jesus desse modo que a essência da perfeição é a caridade. E o que ainda nos impede de sermos caridosos é o nosso orgulho e o nosso egoísmo. Mas aí, vocês podem perguntar: mas é possível ter mesmo essa perfeição relativa no mundo em que nós vivemos? Realmente não. Eu não possuo. Algum de vocês possui? Eu acredito que não. Porque nas condições do planeta em que vivemos, não temos condições ainda de desenvolver essas qualidades. Mas essas qualidades são metas a serem alcançadas, porque fazem parte da lei de Deus, e essas serão sempre atuais. As leis de Deus foram desde o início atual e será eternamente atual. A lei de Deus é imutável, e o amor ao próximo não pode cultivar nenhum defeito contrário à caridade. O amor ao próximo sempre é indício de maior ou menor superioridade, de onde decorre que o único caminho para a evolução
é a caridade, sem a qual não chegaremos à perfeição relativa, aquela que nos é possível. Nós também fazemos uma ideia bastante equivocada a respeito da caridade. Nós acreditamos que caridade é doar bens. Enquanto a caridade também é doar bens. Porque quem passa fome necessita do alimento. Quem passa frio necessita do agasalho. Quem não tem um teto necessita de um teto. Mas a caridade não para por aí. A caridade é saber ouvir o irmão angustiado, que naquele momento tem necessidade de falar e desabafar. Ouvir sem crítica. Ouvir com paciência e com tolerância. Porque ouvir criticando não é caridade. Caridade também é doar de nós mesmos. Às vezes alguém que não está dando conta do trabalho por uma questão de enfermidade, alguém que se dispõe a fazer aquele trabalho é uma caridade. A caridade é fazer companhia para um doente, ajudar alguém que não tem condições a atravessar uma rua, ajudar uma mãe com as crianças. Se nós formos analisarmos tudo, absolutamente tudo, que fazermos em prol do outro, de coração, é caridade. O homem de bem é aquele que possui todas as qualidades da perfeição relativa que vocês possam imaginar. Todas as qualidades que vocês possam imaginar. A lista das qualidades do homem de bem é imensa. E se encontra no capítulo 17, item 4. Eu não vou passar ela aqui agora para vocês, porque senão eu levaria o tempo que eu tenho para fazer a palestra apenas passando a lista para vocês. E os bons espíritas também possuem as mesmas qualidades que o homem de bem. Então, portanto, o bom cristão, o homem de bem e os espíritas são tudo a mesma coisa. Vocês perceberam que eu falei os bons espíritas e que eu não falei os espíritas em geral? No capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 2, vamos encontrar um texto escrito assim: Bons espíritas, meus bem-amados, sois todos trabalhadores da última hora. Kardec fala dos bons espíritas e não dos espíritas em geral. É comum a gente ouvir no meio espírita dizer assim, que os espíritas são os trabalhadores da última hora. Mas o que está escrito é que os bons espíritas são trabalhadores da última hora. E os trabalhadores da última hora, os bons espíritas, têm todas essas qualidades, todos esses atributos de que nós nos falamos. Kardec nos diz no Livro dos Espíritos que o objetivo real da reencarnação é a nossa evolução. Nós não estamos aqui de férias. Nós não estamos aqui a passeio. O objetivo de estarmos aqui é evoluir. Mas não é
cuidar apenas da nossa evolução, é também a evolução do planeta. É alavancar o bem do próximo, da ciência, da cultura, da educação, de tudo aquilo que realmente leva um planeta ao avanço. E todos nós temos a nossa parcela de responsabilidade em tudo isso. Cada um de nós estamos aqui para contribuir com aquilo que podemos contribuir. Mas na realidade, todos nós nos acomodamos. Todos nós achamos muito mais fácil, muito mais cômodo ficarmos em casa, ao invés de procurar participar das atividades que se encontram em todos os lugares que possa fazer alguma coisa. Quando nós estudamos as obras espíritas, principalmente as obras de André Luiz, nós vamos perceber que quando desencarnamos daqui e retornamos para o mundo espiritual, assim que nós temos condições, que entramos em equilíbrio, nos é apresentado o que nós fizemos em vidas anteriores e o que nós temos que fazer para evoluir na próxima encarnação. E a maioria dos espíritos se encontram em condições de colaborar com essa programação. Aqueles que não são capazes de colaborar, eles reencarnam de forma compulsória. Isso quer dizer obrigado. A espiritualidade faz o planejamento e eles reencarnam com aquele planejamento. E nesse planejamento da futura reencarnação, nós solicitamos, às vezes, enfermidades, às vezes deficiência, um familiar difícil. E nós costumamos escolher causas muito difíceis, porque tomamos consciência da necessidade da reparação. Mas a espiritualidade, nos conhecendo e sabendo da nossa capacidade, faz o nosso planejamento apenas com aquilo que nós somos capazes de vencer. Quando nós aqui chegamos, e com os atrativos do mundo, nós achamos aquilo que nós tínhamos escolhido e que foi amenizado, dado em porção muito menor, nós achamos tudo aquilo difícil. E nós vamos deixando. Então, seria interessante que a gente começasse a analisar. Porque, para chegarmos a um homem de bem, ou a um bom cristão, ou a um bom espírito, existe uma longa caminhada ainda. Mas nós estamos num planeta de prova e expiação, ainda passando por regeneração. Algumas questões nós não temos mesmo condições ainda de fazer. Mas vamos procurar fazer como São Agostinho, analisar se não deixamos algo que poderia ser feito, se magoou alguém naquele dia, fazer sempre uma análise e ver o que nós somos capazes de realizar a mais. Muito obrigada a todos. Sejam todos uma boa tarde, um bom final de